Salve galera, tudo certo? Vamos falar um pouquinho sobre acústica hoje, tá? Então nós vamos começar aqui entendendo algumas qualidades importantes a respeito do som, dentro dessa parte de acústica, né? Começando inicialmente com a faixa audível para o ser humano, né? Essa faixa audível vai dar os limites da nossa audição e literalmente indicando onde nós temos a possibilidade de presenciar os sons mais graves, mais agudos, ou seja, a faixa audível que se enquadra dentro da frequência que nós percebemos. Nessa faixa audível para o ser humano, né, alguns animais obviamente apresentam faixas audíveis bem diferentes da nossa, mas dentro exclusivamente desta faixa audível para o ser humano, nós temos ela sendo enquadrada aqui, ó, neste intervalo que vai de aproximadamente 20 Hz a no máximo 20.000 Hz, ou se preferir, 20 kHz de frequência. Então, para o ser humano, nós temos a possibilidade de estar ouvindo sons que se enquadram exclusivamente entre esses dois intervalos. A isto aqui, portanto, ó, nós definimos como a faixa audível para o ser humano. Obviamente, um recém-nascido ele tem a possibilidade de ouvir sons que vão desde 20, alguns materiais vão trazer ali o valor de 16 Hz, outros de 20 Hz, mas é aproximadamente então 20 Hz a 20.000 Hz ou 20 kHz simplesmente de frequência. Notem o seguinte, o menor som, portanto, audível para o ser humano, que é esse de 20 Hz, caracteriza o som percebido por nós, classificado como sendo o som mais grave possível. O som mais grave que nós temos a possibilidade de ouvir se enquadra exatamente nos 20 Hz. Abaixo disso, nós temos a presença dos chamados infrassons. Abaixo de 20 Hz, nós temos os tais infrassons sendo percebidos. Acima dos 20 Hz, dos 20.000 Hz, nós temos aqui, portanto, os 20.000 Hz sendo caracterizado com o som mais agudo percebido pelo ser humano, e acima disso nós temos a presença dos tais ultrassons. Neto, esse ultrassom é o mesmo utilizado em exames clínicos? O mesmo, né? Então, para o ser humano, nós temos exclusivamente a possibilidade de estar ouvindo neste intervalo. Com a idade, há uma redução nessa faixa audível. Acima dos 50, 60 anos de idade, nós temos essa faixa audível caindo já para algo em torno de 10.000 Hz. Nós vamos deixando de ouvir sons cada vez mais agudos e passamos a ouvir apenas sons mais graves. Então, pessoas idosas têm uma redução nesta faixa audível. Este é o intervalo que nós percebemos os diferentes tipos de sons. Nós vamos entender um pouquinho melhor o que é mais grave e o que é mais agudo, a partir de agora, em algumas qualidades consideradas como qualidades fisiológicas do som, ok? Então, vamos perceber aqui algumas dessas qualidades. Dentro dessas qualidades classificadas como fisiológicas, eu vou citar 3 para vocês, tá? A primeira dessas qualidades fisiológicas do som, nós vamos começar inicialmente caracterizando a primeira das propriedades que faz exatamente uma referência à frequência, que é a altura do som. Então, a primeira das qualidades, nós vamos considerar aqui, ó, a altura do som. Nesta altura do som, você vai ter que lembrar que ela depende exclusivamente da frequência, tá? Então, para identificar esta condição, ela é uma dependência da frequência do som emitido. Notem o seguinte, dentro desta frequência, relacionado a esta altura, muitas vezes as pessoas acham que tem relação com o volume do som. A altura não faz referência a volume do som. A altura do som é para classificar o som em grave ou o som em agudo. Tá? É simplesmente para isso, simplesmente esta definição. Então a altura desse som, já que ele vai estar dependendo da frequência, ele vai ser classificado em sons agudos. Lembrando que sons agudos são sons de alta frequência. Sons como esse, portanto, são sons que apresentam uma alta frequência. É aquele som mais estridente, né? Se é aquele som mais estridente, aquele som mais fino, né?
um som normalmente, para vocês entenderem um pouco melhor, esse som agudo, emitido por mulheres, normalmente, hein? Emitido por mulheres e também o som emitido por crianças, né? É aquele som literalmente bem fininho, bem estridente, é esse tipo de som classificado como um som agudo. Visualmente, nós teríamos para um som como este, uma repetição muito grande deste som. Ô Neto, como assim uma repetição muito grande? A frequência para este som, ela poderia ser identificada desta forma. E aí eu vou comparar para vocês com o som grave. Então, para esse tipo de indicação, nós temos um som de alta frequência, um som de alta repetição. É isso que nós identificamos para o som classificado, portanto, como som agudo. Consequentemente, nós temos o som oposto a este som agudo, que é o som grave, né? Este som grave é o som, em geral, de baixa frequência, é aquele som mais rouco, mais abafado, né? Este som de alta frequência é um som normalmente, mas também não é uma regra, emitido por homens, e dentro deste som emitido por homens, o que nós notamos, o que nós percebemos, ele é um som um pouquinho maior, ou seja, ele repete-se menos do que o som emitido, portanto, pelas mulheres. Então, o som de alta frequência é um som que se repete mais rapidamente. O som de baixa frequência, um som mais grave, um som como esse, normalmente emitido por homens. Mas, claro, isso não é uma regra. Se você pega, por exemplo, algumas mulheres têm uma tonalidade, um tom de voz um pouquinho mais grave, assim como alguns homens apresentam um tom de voz um pouquinho mais agudo, mais estridente. Isso, portanto, como eu disse, não é uma regra, né? Mas, em geral, nós observamos esse tipo de som emitido por esses indivíduos. Mulheres e crianças, sons agudos, som de alta frequência com alta repetição. Ou seja, sons como esse são sons de baixo comprimento de onda, os sons emitidos pelas mulheres e pelas crianças. E automaticamente o som grave, som de baixa frequência, é um som que apresenta um alto comprimento de onda, por isso ele repete-se menos. Tudo isso tem a ver com a tensão das cordas vocais? Sim, tá? Tem essa relação envolvendo as cordas vocais para você saber se esse som é mais agudo ou mais grave. O garoto, numa determinada fase, ele está emitindo até uma determinada idade um som mais agudo, e quando ele vai passando ali pela puberdade, ele vai tendo uma alteração nas suas cordas vocais e automaticamente ele passa a emitir o som um pouquinho mais grave, tá bem? Segunda qualidade fisiológica, pessoal. A segunda qualidade fisiológica que eu vou considerar para vocês é a intensidade. Então, a primeira das qualidades fisiológicas, nós vamos considerar como sendo a altura. Uma segunda qualidade fisiológica é classificada como a intensidade do som. Dentro dessa intensidade do som, ela depende, essa característica principal, ela depende da amplitude desta onda. Então, a primeira qualidade fisiológica, ela vai estar dependendo necessariamente da frequência do som. Essa segunda qualidade fisiológica, por sua vez, a intensidade, ela depende da amplitude desta onda. E isso vai caracterizar para nós dois tipos de sons, mais uma vez. Primeiramente, nós vamos passar a ter um som classificado como um som forte, que é um som de grande amplitude. Então vamos novamente comparar aqui, ó, quando nós falamos a respeito dos sons classificados como fortes, que são esses sons de alto volume, tá? Então o volume tem a ver com a intensidade e não com a altura desta onda. E automaticamente, apesar de nós falarmos, né? Todos os dias nós comentamos, nossa, o som está alto ou o som está baixo. Essa ideia de alto e baixo não é uma dependência da altura, não é uma dependência da frequência, mas sim, ó, da intensidade deste som. Mais especificamente, se o som for classificado como um som forte, quer dizer um som de grande amplitude. Um som de grande amplitude é um som de alto volume. Graficamente, nós poderíamos ilustrar uma onda como esta, e vou comparar mais uma vez dois tipos de ondas. Então nós passaríamos a ter um som como este daqui, representando um som forte. Um som de amplitude bastante elevada, um som de amplitude bastante grande. Então aqui nós temos grande amplitude, classificando um som forte, um som de alto volume.
Consequentemente, pessoal, nós podemos ter os sons opostos, um som classificado como um som fraco, e nestes sons classificados como sons fracos, são sons classificados como sons de baixa ou de pequena amplitude. Nestes sons de pequena amplitude, são sons de baixo volume, são sons que, para a gente comparar com a primeira onda aqui de cima, para que você entenda, nós passaríamos a ter um som como este daqui representado. Isso é um som de baixo volume, um som de pequena amplitude. Então esta amplitude agora da onda passa a ser bastante pequena, um som, portanto, considerado como fraco, volume, portanto, um pouquinho reduzido. Essa é a primeira característica, a primeira propriedade que nós temos para identificar um som em relação à sua intensidade. Som de alto volume, som de baixo volume. Tá? Um som que tem grande amplitude, um som de pequena amplitude. Um som forte, um som fraco. Um som de grande intensidade, um som de pequena intensidade. Essa é uma distinção, portanto, que nós temos relacionada à intensidade desta onda. Tá certo? A partir daqui, pessoal, essa intensidade ainda ela apresenta algumas outras propriedades bastante importantes. Neto, quais outros tipos de, vamos colocar assim, características nós temos relacionadas a essa intensidade do som? Nós vamos ter aqui algumas propriedades muito importantes que nós vamos ver a partir de agora, envolvendo o que nós definimos aqui, ainda com a intensidade desse som. Quando nós falamos sobre essa intensidade, como é que nós podemos determinar esta intensidade classificada como uma intensidade sonora? Dentro dessa intensidade sonora, nós podemos medi-la, nós podemos determinar essa intensidade sonora através de uma equação bastante importante. Essa intensidade sonora, ela vai ser dada como a razão da potência emitida por esta fonte em função da sua área. É assim que nós calculamos esta intensidade sonora. É a razão da potência em função da área dessa emissão deste som. Mas vamos lembrar do seguinte: o som, como eu já classifiquei para vocês, é uma onda mecânica, e além de ser uma onda mecânica, é uma onda classificada como uma onda longitudinal. Mas além de ser uma onda longitudinal, o som especificamente, ele passa a ser classificado também, quanto à sua propagação, como uma onda tridimensional. Então, a partir do momento que você tem uma fonte emissora de som, pode ser, por exemplo, eu, neste caso, fazendo o papel dessa fonte sonora, pode ser uma caixa de som, enfim, não importa quem esteja emitindo esse tipo de onda sonora. O som, quando ele passa a se propagar através de um determinado meio, ele vai se propagar como se fosse uma esfera. Então, a partir do momento da emissão deste som, a partir do instante que ele é emitido por esta fonte, ele simplesmente passa a se propagar como se fossem esferas que passam a se afastar desta fonte, como se fossem ondas independentes, né? A partir daí, nós conseguimos determinar a intensidade do som em diferentes regiões, em diferentes posições. Por exemplo, se nós considerarmos aqui uma determinada fonte sonora que passa a emitir este som para esta região aqui, ó, tá? Se este som passa a emitir a onda em relação a esta direção, nós poderíamos aqui notar algumas propriedades importantes. Ou seja, eu passo a ter diferentes frentes de onda emitidas por este som, e que estas frentes de onda emitidas por este som, ela vai passar a apresentar uma propriedade em função desta área, em função desta superfície em relação a este material. Ou seja, para uma mesma fonte, para diferentes distâncias, o que nós vamos acabar considerando aqui, ó, como se fossem raios em relação à distância da fonte, eu passo a ter diferentes sons percebidos para cada uma delas. Então nós passamos a ter aqui raios diferentes, porque nós estaríamos observando a diferentes distâncias, e que a partir daqui nós temos diferentes intensidades sonoras percebidas por nós. Então percebam, é como se fosse uma frente de onda, que simplesmente ela vai aumentando
a sua superfície, aumenta a sua área, mas com certeza absoluta, com esse aumento de área, nós passamos a perceber uma redução na intensidade sonora. Para calcular a intensidade sonora, portanto, se ela é a razão da potência pela área, esta potência também pode ser dado em função da área de uma esfera como esta. Para calcular a área de uma esfera total, nós usamos uma equação ou uma relação matemática equivalente à área da esfera, de 4πr ao quadrado. Lembrando ainda que potência, lá na parte de mecânica, pode ser dada como a razão da energia pelo tempo. Assim como na parte de eletricidade, assim como na parte de termologia, a potência pode ser dada como essa razão da energia pelo intervalo de tempo, multiplicado pela área desta esfera em questão. Consequentemente, nós podemos notar que quanto maior for essa distância, quanto maior for este raio, menor passa a ser essa intensidade sonora percebida. A intensidade sonora, ela apresenta uma unidade de medida no sistema internacional, que é a grandeza watt por metro quadrado. Nós temos uma intensidade sonora mínima percebida pelo ser humano. Essa intensidade sonora mínima a gente chama de I0. Este I0 passa a ter o valor de 1 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Esta é a menor das intensidades sonoras percebida pelo ser humano. Então é a menor das intensidades sonoras que nós conseguimos perceber, é a menor das intensidades sonoras que nós conseguimos captar, tá certo? Automaticamente, vamos colocar aqui uma intensidade mínima, uma intensidade sonora mínima percebida pelo ser humano, tá certo? A partir daqui, qualquer outro tipo de intensidade torna-se, apresenta um valor automaticamente maior, mais facilmente percebida por nós, tá? Então, para calcular essa intensidade, razão da potência pela área da esfera, vale destacar esse detalhe, isso daqui é, na verdade, equivalente à área de uma esfera, e que ainda pode ser dado como a razão da energia pelo tempo, multiplicado por esse fator que é a área da esfera, 4πr ao quadrado. Então é dependente desta distância. Por isso que quando você está muito próximo a uma fonte sonora, a intensidade sonora ela acaba sendo bastante elevada. Quando nós temos um aumento na distância em relação a esta fonte sonora, nós passamos a ter uma redução na intensidade do som percebido por nós. Quanto maior for essa distância, menor a intensidade sonora. Lembrando que, se você dobrar a sua distância, você passa a ter uma redução na intensidade sonora em 4 vezes. Porque esse termo R, ele está elevado necessariamente ao quadrado, tá certo? A partir daí, pessoal, nós temos que calcular também ou entender o nível sonoro percebido pelo nosso ouvido. Em relação a este nível sonoro, captado, percebido pelo nosso ouvido, o nível sonoro ele é medido em decibel, ou o que nós comumente dizemos, decibéis. Este nível sonoro é representado ou pela letra beta, ou pela letra N. Independentemente de você usar a letra beta ou usar a letra N para este nível sonoro, ele vai ser dado como a razão. O N ou o beta, ele vai ser dado como 10 vezes o logaritmo, poxa, cai em log? Cai, mas é sempre um log bastante tranquilo para sua resolução, de I dividido por I0. É assim que nós calculamos o nível sonoro. Dentro deste nível sonoro, nós temos diferentes níveis percebidos, lembrando que a unidade de medida para este nível sonoro, tá? Para esse Nzinho aqui, ó, a unidade de medida para o nível sonoro é a 10ª parte de um bel. Por isso nós chamamos esta unidade de dB. Decibel, essa é a unidade de medida para essa grandeza. Decibel é a unidade de medida para essa grandeza nível sonoro. Se nós tivermos níveis sonoros bastante pequenos, como assim, Neto? Nível sonoro bastante pequeno. Existem alguns níveis sonoros, por exemplo, percebidos dentro de uma biblioteca, na faixa de 20 a 40 decibel, que é um nível sonoro praticamente de um som percebido pelo nosso ouvido bastante baixo. Mas nós podemos ter níveis sonoros maiores,
Por exemplo, num tráfego pesado numa grande cidade, em torno de 90 decibel, se você pegar ali dentro de uma boate, nós podemos ter necessariamente um nível sonoro de 100, 110 decibel. Chegando a 140, isso já passa a ser classificado ali como limiar da dor. É um nível sonoro extremamente intenso, um nível sonoro que acaba trazendo para nós um desconforto, chamado limiar da dor, porque a partir desses 140 decibel, se você ficar percebendo, ouvindo este som, a pessoa tende automaticamente a desmaiar, a apagar. A pressão no seu ouvido torna-se tão intensa, tão elevada, tão grande, que aí nós acabamos literalmente perdendo os sentidos devido ao aumento da pressão nessa região do seu ouvido. Tá? Então isso daqui para classificar o nível sonoro percebido por uma determinada fonte sonora. Olha só, essa razão de I é a intensidade percebida por nós e este I0 é aquela intensidade sonora mínima captada pelo ser humano. Tá? Então isso daqui vai ser em geral o tal do 10 a menos 12, a não ser que ele te forneça alguma outra informação, um dado diferente desse, mas se não vai ser o de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E normalmente nós vamos ter uma razão disso daqui que vai nos dar 10 elevado a alguma coisa. Por isso acaba sendo relativamente tranquilo a aplicação, o cálculo do seu nível sonoro, mas isso nós veremos depois na parte da resolução dos exercícios. E para fechar, pessoal, a terceira e última qualidade fisiológica do som. Essa terceira e última qualidade fisiológica do som é chamado de timbre. O timbre é uma característica fisiológica, uma característica bastante importante. Por quê? É como nós diferenciamos sons. É a possibilidade que o ouvido humano apresenta de diferenciar sons. A partir daqui, se nós temos essa condição de estar diferenciando dois tipos de sons, mesmo que os sons fisicamente se tornem bastante iguais, ou seja, apresentem o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, a mesma velocidade, obviamente, de propagação pelo ar, nós podemos ter a condição de diferenciar sons emitidos por fontes diferentes. Se nós pensarmos, por exemplo, em instrumentos musicais, né? Uma nota emitida por um violino e uma nota emitida por um violão, ou uma nota musical emitida por um violão e uma nota musical emitida por um piano. Basicamente, todo mundo consegue diferenciar esses dois tipos de sons, mesmo que fisicamente eles sejam sons considerados como iguais. Isto é esta propriedade. É necessariamente uma dependência do timbre de cada um deles. Na sua casa, você conversando ou ouvindo alguém que você tem contato, seja um amigo, um parente, um familiar, não importa, né? Nós temos necessariamente, mesmo sem a possibilidade de ver a pessoa, saber quem está falando, porque você conhece o timbre de voz dessa pessoa. Então o timbre, essa condição de diferenciar sons, é na verdade uma dependência do formato desta onda, da forma da onda. Se ela depende desta forma da onda, nós conseguimos, portanto, pelo nosso ouvido, obviamente, diferenciar esses dois tipos de sons. Esta propriedade, o timbre, é como se fosse literalmente o RG do som. É quem vai identificar os sons diferentes. Preste atenção, vou mostrar aqui para vocês como é que ficaria esta característica, tá? Então imagina que você tenha dois tipos de sons diferentes. Um som emitido desta forma, um som que apresente esse tipo de propriedade, e uma segunda onda sonora apresentando características físicas semelhantes, ou seja, a mesma amplitude, o mesmo comprimento de onda e, claro, a mesma frequência. Mas percebam, o formato destas duas ondas, da azul e da laranja, são ondas diferentes. Isto é o timbre. Nós podemos ter, então, características semelhantes, como comprimento de onda, frequência, velocidade, mas nós passamos a ter ondas diferentes, tá certo? Isso é a característica classificada como a terceira das propriedades fisiológicas do som, classificada então como timbre. Belezinha? Valeu, galera!